Fala, rapaziada! Olha só, eu não tinha visto isso aqui até hoje na minha vida, tá? Esse vídeo aqui foi lançado em 2017, tá? Dia 4 de julho de 2017. E eu não tinha visto ainda esse vídeo do Cellbit, tá? Na verdade é uma série, uma minissérie, basicamente, vou falar assim, sobre algumas coisas interessantes. Não acredite nas mentiras deles, tá? Eu achei bem interessante um vídeo qual eu vi sobre o mesmo. Eu resolvi estar assistindo essa série aqui com vocês, tá? Eu vou assistir esse primeiro vídeo, se você se interessar, já deixa aqui nos comentários. E se você já assistiu ou não assistiu, também deixa aqui nos comentários, tá? Eu achei bem interessante e eu resolvi estar assistindo aqui com vocês. Então, sem muita enrolação, solta o play, DJ. Não acreditem nas mentiras dele. São 9 da manhã. Eu acabei de passar a madrugada inteira acordado. Você me pergunta, por que, Cellbit? Porque você é autista? Em parte. Mas além disso, por causa de não acredite nas mentiras dele. Um enigma que nunca foi decifrado. Mas quem disse que isso é capaz de me parar? Quem disse? Ninguém. A primeira vez que eu abri o jogo, eu não queria gravar vídeo, eu nem fazia ideia do que era. Eu comprei, era R$3, comprei o jogo e abri porque eu gosto de enigmas, eu gosto de jogos difíceis. Comecei a jogar. O jogo não tem nada além de um botão pra você colocar um código e umas interrogações no canto. Eu cliquei nas interrogações e elas dizem: o primeiro código está escondido na tela, encontre ele. E aí você tem que apertar o botão. Não entendi, mas é a primeira fase, então era super fácil, não tem mistério. No topo da tela estava escrito a primeira vez. Apertei o botão, escrevi a primeira vez e foi fácil. Simples, básico. Acertando a senha, a primeira coisa que aparece na tela é um monte de ponto e risco, ou seja, código Morse. Então eu já fui no Google, peguei uma tabelinha de código Morse, deixei do lado e fui traduzindo letra por letra e deu a frase I saw him there, que é eu vi ele lá. Voltando pro menu, escreve a frase, foi. Até agora tá tranquilo. Você me pergunta por que eu passei a madrugada inteira? Continuando, agora as coisas começaram a esquentar um pouquinho. Temos uma imagem que não faz sentido nenhum e acho que é meio óbvio. Ela é um quebra-cabeça, você precisa ajeitar ela. Deu um pouquinho mais de trabalho do que parece, então eu já abri o Photoshop, passei a imagem, recortei quadradinho por... Se eu digo que é o cara, quando ele tá encarnado em algo, ele vai atrás, não tem jeito, né? Não, eu vou passar essa porra, nem que eu tenha que quebrar tudo, eu vou atrás das respostas. Puta que pariu. Pô, tá louco, hein? Nessa aí eu já ia ficar meio nervoso, mas continuaria. quadradinho e fui lá organizar, procurar as letras, montei o quebra-cabeça e deu a frase eu era apenas uma criança. Nesse momento eu percebi que estava formando uma frase. A primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. É alguém contando uma história. Quando eu passei nessa fase, eu falei, opa, esse jogo tá mais legal do que eu imaginava. Será mesmo? Tava ficando interessante, tava gostando bastante e a dificuldade tava aumentando aos pouquinhos. Qual será que é a próxima fase? Coloquei a senha, dei enter. Que? Tá escrito, é só uma frase girando. Tá escrita a frase na tela, tá girando, não tem dificuldade nenhuma. Ok, E é literalmente isso, é só uma frase girando e aí você tem que ler o que tá escrito na frase e escrever. E a frase é, ele continua aparecendo. Acertando a senha, a gente chegou na primeira fase que me segurou um pouquinho. Claritas Candor. Você deve estar pensando, será que são várias pessoas chamadas Claras que são muito pequenas e estão com dor? Não, não é isso. Essa é a coisa mais idiota. Mas eu nunca que eu ia pensar uma coisa dessa. Era a única coisa que eu acho que eu não pensaria. Como a pessoa pode pensar. Primeiro de tudo temos Illuminati, por algum motivo temos um triângulo me olhando. Claritas Candor, com certeza não é inglês nem português, então eu fui ver se significava alguma coisa, fui pro Google Tradutor e escrevi Claritas Candor e ele detectou que era do latim e significa brilho. Aí eu pensei, esse jogo é de celular, então tem que aumentar o brilho do celular. Aí eu abri o jogo no celular, botei o brilho no máximo e não acontece absolutamente nada. O jogo não dá pra ver nada, não tem nada, não dá pra ver nada. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei começar a aumentar o brilho dela de algumas maneiras. Primeiro eu tentei aumentar as curvas, não vi nada, não aconteceu nada. E normalmente quando tem alguma coisa escondida, você vê com as curvas. Eu já fiquei, nossa, uai,
tem nada então. Então eu tentei só aumentar o brilho da imagem mesmo. Também não tinha nada. Já tava ficando meio sem saída. As coisas que eu achava que era não estavam indo pra lugar nenhum. Mas por sorte eu não desisti e eu fui pros níveis e estourei o nível lá no final e apareceu bonitinho nos meus sonhos. Ah, moleque. Aí sim. Acertando a senha, a gente vai pra próxima fase. Tá escrito escuta. Mentira, não era o gemidão do Zap. Deu esse barulho. E a primeira reação foi: será que é código Morse? Mas era rápido demais, não tinha como diferenciar ponto e risco. Então não era. Aí eu pensei, será que tem uma imagem escondida nesse áudio? Então eu comecei a pesquisar na internet jeitos de ver imagens no som. Aí eu achei algumas técnicas de visualizar o espectro sonoro do som. Eu baixei esse som do jogo, baixei um programa, coloquei o som no programa, coloquei o espectro sonoro e não tinha nada. Aí eu tentei jogar o som no meu editor de vídeo, comecei a tentar distorcer o som, mudar ele pra ver se eu encontrava alguma coisa. E no fim, quando eu fiz a coisa mais óbvia, eu descobri. Era só abaixar a velocidade. Meu Deus. Aí não, né? Era código Morse. Eu sempre tento fazer as coisas complicadas antes. Puxa a tabelinha, vê o som, escreve, traduz. Temos a resposta. E o código Morse traduzia pra eu não posso escapar dele agora. Coloca a senha, pum! Próxima fase. Essa tinha algumas possibilidades. Primeira coisa que veio na minha cabeça era QR Code. Caso você não saiba, são esses códigos. Era contar quantos quadrados pretos e brancos tinham e depois dar um jeito de converter. Mas ainda bem que não era isso. Era realmente QR Code. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei de algum jeito montar um quadrado, mas nada fazia sentido porque é muito inconsistente, não tem como saber, não tinha como montar um QR Code. Parecia que tinha algo faltando e eu não tava percebendo o que era. Até eu pesquisar QR Code no Google e perceber uma coisa que tem todo o QR Code que não tinha nesse. Os 3 quadradinhos que ficam no canto do QR Code. Aí fui lá eu mesmo, recortei o quadradinho, colei em cima do que faltava, peguei o celular pra ver se funcionava e funcionou. A resposta era: ele está te observando. O que tá acontecendo? O que... Aí eu já ia ficar meio cabreiro, cara. Aí eu já ia, ué, como é que é essa história aí? Deu um medinho na hora. Ah, ficou com medo. Colocando a senha, a gente foi pra próxima fase, que tinha um GIF com vários pedacinhos de uma mensagem aparecendo um de cada vez. Esse foi um pouco mais fácil, porque se você joga um GIF no Photoshop, ele pega cada pedaço da animação em uma camada. Então eu só joguei o GIF no Photoshop e fui revelando camada por camada pra formar a imagem inteira. Só que ela tava de ponta cabeça, então eu virei ela pro lado certo e descobri a senha. Era: por favor, me ajuda! Colocando a senha, a gente foi pra próxima fase. Essa pegou um pouco. Dessa vez tinha um vídeo. Ih, era um aí... vídeo de 30 segundos de uma câmera de segurança bizarra e não acontece nada. São 30 segundos de um vídeo com chiado, sem nada. O que eu pensei? Coloca no editor de vídeo. Se tem uma coisa que eu sei é vídeo. Botei no meu editor e fui apertando pro lado, vendo frame por frame do vídeo para ver se eu achava alguma coisa diferente. E eu achei, bem pro final do vídeo, aparece por meio segundo uma palavra escondida. Só que o vídeo tá com uma qualidade tão fodida que eu não conseguia ler absolutamente nada que tava escrito. Então eu cortei esse pedaço do vídeo, joguei no Photoshop, tentei mudar um pouco a imagem pra ficar um pouco melhor de ler, e mesmo assim era muito difícil de ler. Eu consegui tirar só algumas letras separadas, E, D, M, e aí com essas letras eu deduzi que tava escrito I am scared, eu estou assustado. Testei, eu também tô. Deu certo! Caralho, já tá no 10 já, porra. Chegando na próxima fase, essa fase é especial pra mim, porque aconteceu uma parada que eu nunca consegui fazer na minha vida inteira. Essa fase tem essa imagem. Se você sabe o que é isso, você... Eu não sei, nunca nem vi essa porra aí. Você sabe o que tem que fazer. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Isso é um autoestereograma, e é basicamente uma imagem onde você tem que ficar vesgo e achar a distância certa pra você meio que ver uma ilusão de ótica onde parece que a imagem é 3D na sua cabeça. É muito estranho e eu nunca consegui fazer isso a minha vida inteira. Eu já tinha visto isso antes em outros lugares, mas eu sempre tentava e eu não conseguia. Ficar parecendo retardado, indo e voltando na tela, e eu nunca consegui. Eu fiquei muito puto quando eu vi que tinha isso. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube
de tutoriais de como fazer isso direito. Eu achei um e eu fiquei muito tempo tentando até eu conseguir acertar no tutorial. Aí eu finalmente entendi como que fazia isso. Aí eu voltei pra imagem do jogo e comecei a ficar que nem um retardado até eu conseguir. E quando eu consegui, eu vi aqui a ilusão de ótica 3D que ele gerou formava letras meio que no buraco, como se tivesse duas camadas e a camada da frente tivesse buracos. Esses buracos eram formatos de letra. As letras que eu vi na hora foram mate me, só que mate nem é uma palavra. Aí eu deduzi que era hate me. Eu tentei hate me, não foi. Mas aí eu lembrei que o jogo era um cara falando, então não faz sentido o cara falar hate me. Faria mais sentido ele falar I hate me, eu me odeio. I hate me. Foi! Nossa senhora, que maravilha! Maravilha! Cara, esse cara tem um QI de... o quê? De 200? Porque puta que pariu, né, velho? Eu acho que eu tinha parado na primeira fase. Acertando a senha, apareceu escute de novo, só que 2 vezes. E aí começou um código Morse. Eu peguei meu caderninho pra começar a anotar. E aí começou outro código Morse do outro lado da minha cabeça. Tava rolando 2 códigos Morse ao mesmo tempo, um de cada lado. Não tinha como entender. Tava louco, tava ficando louco. Aí eu baixei o áudio do código Morse, joguei no meu editor de vídeo, separei o lado esquerdo do lado direito e peguei o código Morse de cada lado. Só que o problema é que dessa vez não fazia sentido nenhum, era um monte de letra aleatória. As primeiras 3 letras faziam sentido, que era H-O-W, how, como. Mas depois começava a vir um monte de letra, não forma palavra nenhuma, até eu chegar num momento que eu percebi que tinha algo errado. Eu cheguei no código ponto risco. Só que esse código não existe, não tem nenhuma letra do código Morse que seja ponto risco. Então tinha algo errado ali. Será que não era código Morse? Foi aí que eu percebi que não tinha ponto risco, mas tinha exatamente o contrário, risco. Será que era o contrário? Então eu inverti o áudio e comecei a anotar agora tudo ao contrário. Só que ainda não fazia sentido nenhum. Eu comecei a achar as letras A, I, B, H, C, A, D, Alfabeto. V, E. O que tá acontecendo? Eu anotei todas as letras até o final, tanto do áudio do lado esquerdo quanto do lado direito. Peguei todas as letras e não fazia sentido nenhum. Eu fiquei muito tempo tentando entender qual que era a lógica, tentando achar, tentando intercalar uma letra com outra, fazendo anagrama, nada fazia sentido. Até eu falar elas em voz alta e perceber o que eu tava falando. Eu tenho muito orgulho de ter percebido isso, porque foi um momento muito louco pra mim. Eu peguei as letras que eu anotei e eu comecei a ler A, I, B, H, C, A, D. Pera, A, I, B, H, C, A, D, V, E, F. Pulando uma letra, era o alfabeto. A, B, C, D, E. Então eu comecei a marcar as letras do alfabeto. Tá bom, tá bem. E as letras que sobraram formavam uma frase. I have to go now. Eu tenho que ir agora. Puta merda. Esse foi da hora. Esse eu curti. Sou foda. Colocando a senha, a gente chega pra próxima fase. Um monte de ponto. Primeira coisa, código Morse. Não é. Dessa vez não é código Morse. É só um monte de ponto. E aí pegou. Essa hora pegou. Fudeu. Eu fiquei muito tempo nessa. Essa hora fudeu pra mim. Muito tempo. Eu nunca tinha visto esse tipo de código. Eu não conhecia esse tipo de código. Então eu fiquei muito tempo tentando achar padrões, colocando em número. Eu numerei todos os pontos. Até que eu percebi que a vida não valia a pena e eu cometi suicídio. Mentira. Comecei a tentar procurar qualquer tipo de codificação usando pontos. Eu tentei transformar o número de pontos em letras. Eu tava ficando louco. Eu cheguei ao ponto de pesquisar literalmente todos os tipos de criptografia que existem e ler um por um até achar alguma coisa parecida. Então eu pesquisei transformar número em letras. E eu achei um site que tinha alguns modos de transformar números em letras. E o único desses métodos que tinha nesse site que eu não conhecia era um método chamado código da batida, que era um tipo de código usado por soldados quando eles eram presos no Vietnã e eles ficavam batendo na parede para formar letras. Eu abri a página do Wikipedia desse tap code e se não me deparo com um monte de pontinho. Basicamente eu tinha que pegar o número de cada ponto e a cada 2 números formava uma coordenada que eu tinha que procurar numa tabela de letras. Então 1 e 2 era a primeira linha, segunda coluna, B. E de letra em letra eu fui formando a frase. Cuidado, amigo. Coloca a senha. Pleu! Meu Deus do céu, que alívio. Nossa, eu tava tanto tempo nessa porra. Próxima fase. Meu Deus, o que é isso? Calma. Por Fudeu agora. Agora deu ruim pra nós. incrível que pareça,
Eu sei o que é isso. Esse é um tipo de programação que é uma piadinha que chama Brainfuck. O nome já diz tudo. E eu já tinha visto isso em alguns lugares, mas obviamente eu não sabia decodificar isso, eu nunca tinha lido sobre isso, eu só sabia que isso existia. Então eu fui no Google e procurei tradutor de Brainfuck. Achei alguns sites, só que o problema é que essa fase não era um texto, era uma imagem. Então eu tive que escrever tudo um por um, certinho, cuidando pra não errar. E não dava, de jeito nenhum. Eu tentava em tantos sites, eu reescrevi 3 vezes, não funcionava. E cada site traduzia de uma maneira diferente. E não fazia sentido, cada site tinha um jeito diferente de considerar aquele código. Como que eu vou descobrir essa senha? Eu fiquei horas nessa fase, eu tava ficando literalmente maluco. Até eu olhar pra janela e ver que o dia já estava amanhecendo. E eu passei a porra da madrugada inteira jogando esse jogo. E eu preciso trabalhar. Infelizmente, foi aí que eu parei. Até agora eu não sei qual que é a resposta dessa Ah, não. Não é assim que fase. funciona. Depois de fazer esse vídeo, eu vou dormir. E aí amanhã talvez eu tente achar outro lugar pra traduzir esse Brainfuck. Mas eu gostei tanto dessa jornada que eu queria muito fazer um vídeo com... Agora eu acho que eu vou ter que ver a parte 2, porque senão não vai fechar pra mim também.